Amados irmãos, amados amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em nossos corações, nos tranquilizando durante a vida e nos despertando para a verdade, em nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, amados amigos, nós, como vós sabeis, estamos realizando o estudo da morte. Não é? Após a morte, para onde vai o corpo? Não é? O corpo está claro e evidente, provado na Bíblia, temos provado isso, que vai para o necrotério primeiro, para os exames, depois para a sepultura. E lá volta ao pó. Volta ao pó. E a alma e o espírito para Deus. Mas, observem, quando Deus nos criou, Ele nos deu a vida. Soprou em nossas narinas, nos deu a vida. E o que Deus nos dá, Ele não toma. Ele não toma. Portanto, temos que saber que nós podemos fazer da nossa alma e do nosso espírito o que nós quisermos. Para isso Ele ofereceu dois caminhos. Um estreito e espinhoso que leva à salvação e outro largo e espaçoso que leva à perdição, que é o mundo como um todo, não é? Um dos exemplos mais patentes da existência do Hades, inferno, e do paraíso está provado, nós já provamos com o ladrão, né? O Senhor Deus, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, com Lázaro. Lázaro lá, Lázaro era aquele mendigo, cheio de chagas, era lambido pelos cães, porque não tinha ninguém por eles. Esperava que o rico jogasse as suas migalhas, o resto de comida, para que ele pudesse se alimentar, juntamente com os animais ali. E assim os dois morreram e foram, como diz aqui em Lucas, né? Diante do portão do rico, fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Em vez disso, os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão, para o seio de Abraão, posteriormente, né, o paraíso, assim determinado por Cristo. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para o seio de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado no Hades. Onde é que ele foi sepultado? No Hades. Vejam, ele não teve anjos. Ele não teve anjos. Onde, né? Onde estava sendo atormentado. Ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então olhou e gritou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água para refrescar a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Isso é para você, meu amigo. Isso é para você, seu juiz, que está perseguindo os cristãos. Isso é para você, presidentes, embaixadores, ricos e até pobres, famintos, que vivem perseguindo os cristãos. Principalmente quando seguem outras religiões. Perseguem. Eu lembro-me, estávamos fazendo um ar livre, e eis que de repente um camarada vinha com um carro, e quando chegava bem perto ele freava e levantava aquela poeira para nos perturbarmos no evangelismo, né? Mas graças a Deus fez isso uma ou duas vezes, foi embora e nunca mais voltou, nunca mais apareceu esse senhor.
Portanto, dois caminhos existem. O caminho do rico era largo e espaçoso, de fartura de tudo que ele precisava, e aquele era estreito e espinhoso, o do mendigo, que levava a salvação. Portanto, esses dois caminhos estão expostos em diversos livros da Bíblia que você pode ler. Está no livro dos Salmos, né? Apresenta dois caminhos, caminhos dos justos e o caminho dos ímpios. Jesus também se refere a esses dois caminhos. Entram pelas portas estreitas, por larga é a porta, e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos que entram por ela. Como é estreita a porta e apertada daquele caminho que leva à vida eterna. Está no livro dos Salmos, capítulo 1, versículo 6. Você pode ler, meu amigo, para que você se converta. Não vou lhe prometer riqueza, poder, não. Toma a tua cruz e segue a Jesus. Toma a tua cruz e segue a Jesus. Carregando a sua cruz, Jesus virá lhe abençoar, lhe proteger, lhe guardar, lhe livrar do mal. Não é? Ainda, em Mateus capítulo 7, versículo 13, ele diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Poucos há que encontrem essa porta estreita, porque não querem se sujeitar ao peso da sua cruz. Não querem. Mas há recompensa no final. Nossa vida é passageira. Nossa vida é transitória. Mas cedo ou mais tarde nós estaremos partindo, uns para o paraíso e outros para os Hades, uns subindo e outros descendo. Portanto, meu amado, é preciso conhecer o caminho e não ficar no meio do caminho, nem cair no abismo. Não é? É no Hades. Estava lá aquele rico, olhou para cima e turbou o seu coração, ficou doidando. Pai Abraão, pai Abraão. Agora não tem mais jeito. Está consumado. Agora não. Agora, quando eu falei para ele que já estava lá no Hades, mas para você que ainda está aqui na terra, ainda estamos na era da graça, da misericórdia e do perdão. O Senhor Jesus está te oferecendo a salvação. O Senhor Jesus está de mãos estendidas, querendo segurar a tua mão e tirar do lamaçal do pecado, da negritude deste mundo, da perseguição, da orgia, da depravação humana, da degradação. Jesus quer te salvar. Ele não morreu, está vivo e está voltando para nos buscar. E quer te levar com ele. Está com a caneta para que tomes a decisão e ele escreva o teu nome no livro da vida. E com o seu sangue te santifique, te purifique, te deixa mais alvo do que a neve. Portanto, é preciso conhecer a verdade e a verdade nos libertará. Esse Deus Todo-Poderoso está esperando por você. Ele quer lhe salvar. Ainda em Jó, no capítulo 19, 25 a 27, ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumir da minha pele, preste bem atenção, depois de consumir da minha pele, ainda em minha carne verei a Deus na hora da morte. Está morrendo? Abre-se uma janela no céu e os anjos vêm descendo, cantando glória e aleluia. Glória e aleluia. Um remido vai voltar ao céu. Chega junto daquele que está para falecer. Aí diz: olha, o Senhor mandou te buscar. Estende a mão, segura na mão do Espírito e vai tirando do corpo aquilo que Deus nos deu e vai levando para Ele, porque nós permitimos que aquilo que Ele nos deu seja devolvido a Ele. Porque se nós não tivéssemos permitido que Ele tirasse a nossa alma e o nosso espírito do corpo, viria uma porção de diabinhos do chão para arrancar, porque aí você não quer ir mais, mas não há mais tempo. Está consumado.
Depois que é decretado, não tem mais retorno, não tem mais a graça de Deus, acabou ali. A salvação só em vida. Aí então aqueles diabinhos arrancam o seu espírito, a sua alma e leva para o Hades, o que nós conhecemos como inferno. E você irá ficar lá até o dia do julgamento daquele trono que nós falamos nas aulas passadas, no estudo passado. Lá no trono branco, onde aqueles que foram resgatados pelos anjos de Deus foram levados para o céu e irão julgar vocês, serão jurados. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Portanto, eis aí, continua ainda, né? Ainda em minha pele verei a Deus, vê-lo-ei, não é por mim mesmo, não é por outros olhos, não é por minha pessoa, verei a Deus. Ele fica lá na janela, na porta, aliás, e os anjos vêm, e você está vendo, você, rapaz, parece estar sorrindo, enquanto que em outros tapam até a face para ver, porque eles estão desesperados, estão desenganados. A família fica tão horrorizada que não deixa ninguém ver a face. Então é preciso se reconciliar com Deus. Aí em Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 19 e 20, ele nos diz: porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucederá aos animais. A mesma coisa lhes sucede, como morrer. Né? Como morre um, morre também o outro. Os animais também foram feitos dos sopros de Deus e vão morrer igual os homens. Todos têm o mesmo fôlego. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidades. Todos vão para um lugar, todos voltam para o pó, e todos, indistintamente, voltarão para o pó. Está em Eclesiastes, capítulo 3, 19 e 20. Tem fôlego, né? Dado por Deus. Os animais não têm espírito, têm instinto, né? Então, meu amado, está bem claro isso. Quando nós morremos, o corpo vai para a sepultura. O espírito dos salvos vão para Deus. O espírito e a alma vão para Deus. O espírito do ímpio, do que não aceitou Jesus, vai para o Hades. Você tem que se arrepender em vida. Porque foi em vida que Jesus determinou a lei do retorno a Deus, a lei da volta. E a graça está constante ainda enquanto ele não voltar. E em vida. Não é? Porque depois que ele voltar para a sua igreja, entraremos na grande tribulação. Não tem mais salvação a não ser pelo sacrifício. Pelo sacrifício. Portanto, ainda em Romanos ele diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Se você crê, a justiça não atingirá mais você, porque você foi lavado, purificado pelo sangue de Jesus. Está em Romanos capítulo 10, versículo 4. Em Mateus 25, 46, e irão esses para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Tormento eterno, Hades, vida eterna, paraíso com Deus. É muito claro. Corpo, sepultura, volta ao pó. Tem dúvida? Pergunte nos comentários. Nós iremos lhe responder. Qualquer dúvida, pergunte. Não é? Ainda, em Romanos capítulo 6, 23, ele nos diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Só Ele, meu amado. Não adianta você se curvar diante de santo. É santo para tudo, para todos os gostos. Entendeu? Para todos os gostos. Ontem eu vi uma senhora orando, casualmente, né? No YouTube, para Nossa Senhora dos endividados. Isso não existe. Isso é criação
Isso é enganação, ludibriação. O nosso ajudador chama-se Jesus Cristo Senhor, mais ninguém. Mais ninguém. Todos esses santos eram deuses do passado, da mitologia grega, que eram adorados pelos romanos. Então o povo queria imagem. Aí então o imperador da época de Roma, Constantino, santifica os apóstolos. Foram 12. Mas como nos deuses de barro tinha um Deus para cada coisa, também criaram. Para cada Nossa Senhora, né, Maria, com todo respeito, nós temos que respeitar, ela foi a mãe de Jesus. Foi dividida, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora dos Navegantes, Nossa Senhora não sei de quê, dos prazeres, dos prazeres. Que prazeres? O prazer vem estar com Cristo, em viver com Cristo, em morrer por Cristo. Há prazer servir a Cristo. Isso é que é a verdade, meu amado. Essa é que é a verdade. Precisamos ter Cristo em nossos corações, em nossas vidas. Amados, acho que teremos que fazer um terceiro, ou melhor, um quarto estudo, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, ainda em Romanos, capítulo 10, 4, porque o fim da lei é Cristo, e a justiça é para todo aquele que crê. Mateus 25, 46. E irão estes para o tormento eterno, e os justos para a vida eterna. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, somente Ele, não tem outro. Em Deuteronômio, capítulo 35, 50, ele diz: e morre no monte ao qual subirás, e recolhe-te ao teu povo, como Arão. Teu irmão morreu no monte de Hor, e se recolheu ao seu povo. Nós iremos nos recolher ao nosso povo, os escolhidos do Senhor que estão no paraíso. Iremos para lá e formaremos um coral para louvar a Deus ali no céu. A Bíblia nos fala sobre esse coral. E lá nós teremos um novo nome. Esse nosso nome ficará aqui. Tudo passará, daqui não se levará nada. Só apenas o espírito e a alma voltam para Deus. Amém? 1 Pedro, capítulo 3, 18, nos diz: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados dos nossos pecados, pecado do justo, porque Ele nos fez justo, porque tomou sobre si os nossos pecados, e pelos injustos, mas os injustos não reconheceram, continuaram injustos e pecadores, para levarmos todos para Deus, mortificado na verdade na carne dele, para purificação e vivificação daqueles que creram e o aceitaram como único e suficiente Salvador. É preciso conhecer a palavra para não continuar na prisão, nos libertarmos. O Senhor Jesus nos libertou, derramando o seu sangue na cruz. No outro tempo, nós fomos rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, ainda já eram todos pecadores. E houve a pregação, mas ninguém aceitou. E apenas a família de Noé, e Noé saiu salvo, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador. Basta apenas um gesto, aceitar Jesus como seu Salvador. Apenas dizer: Senhor, entra no meu, diga comigo em nome de Jesus, meu amigo. Entra em meu coração, Senhor. Lava minha alma, purifica-me, Senhor. Irei procurar um templo que fale o teu nome, sem promessas, que me promessa, como tu disseste, toma a tua cruz. Deixa-me, Senhor, dai-me forças para eu suportar a cruz que tu me darás. Quero te servir de corpo, alma e espírito em nome de Jesus. Eu te aceito, Senhor. Procure uma igreja séria, uma igreja tradicional. Tenha cuidado com essas igrejas renovadas. Tenha cuidado com essas igrejas. Procure realmente ver a procedência, a origem, a finalidade e os princípios para seguir os passos de Jesus.
Leia a Bíblia, porque se você ler, não será enganado. Há referências. Adquira uma Bíblia de estudo, que tem referências, não é? Para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Chegamos ao final do nosso estudo. Graças a Deus deu para concluir. E até outra vez nos encontrarmos. Que Deus continue te abençoando abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Os santos dizem amém. Em nome de Jesus. Amém.